Saudações Shinobis! Neste momento nasce um canal chamado Shadowwalker com foco em privacidade e segurança da informação. A ótica do canal é libertária, o que significa que em muitos vídeos, em vários assuntos, em vários momentos, a mentalidade anti-estatista e anticorporativista estará bem presente, sobretudo nestes vídeos de privacidade mesmo. Afinal de contas, os maiores inimigos da tua segurança e privacidade são o Estado e seus braços corporativistas. Pois bem, neste primeiro vídeo inaugural eu darei início a uma série chamada Privacidade no Android, oportunidade na qual eu abordarei e explorarei diversos assuntos, medidas, aplicativos e entre muitas outras coisas que são necessárias, pertinentes, mandatórias se o usuário quiser ter o mínimo de privacidade em suas atividades pelo celular com o operacional Android. Dada a disparidade entre os diversos temas que compõem esse leque temático, eu decidi segmentar a série em assuntos, em tópicos. Então, os usuários que querem um pouco de privacidade, contudo, por falta de tempo ou mesmo de vontade, não estão afim de se submergirem neste universo, a fim de que aprendam táticas mais avançadas de proteção de privacidade, estes usuários podem então pontualmente buscar os temas que são de seu interesse. Assim, não será necessário submeter qualquer usuário a um vídeo longo, maçante e cheio de complexidades. Afinal de contas, a abordagem principal deste canal mesmo é transmitir esse conhecimento tão importante que é o zelo pela privacidade. Na realidade, é uma mentalidade acima de um conhecimento, que é o zelo pela privacidade, de uma maneira bastante didática, simples e palatável para qualquer público. Dessa forma, resolvi então segmentar a série em diversos tópicos. Hoje falaremos sobre um assunto relativamente simples, são os navegadores utilizados no Android. Bom, para dar início a essa série propriamente dita, nós começaremos então com uma abordagem mais panorâmica. Sabe-se que os usuários de Android utilizam em sua grande maioria o navegador Google Chrome para suas práticas cotidianas de navegação. Afinal de contas, muitas vezes esse navegador já vem instalado por padrão nos smartphones. E é justamente aí onde aparece nosso primeiro problema. Bom, o Google Chrome, sem dúvidas, pode parecer um excelente navegador e para muitas coisas, na verdade, é mesmo. É um navegador bastante completo, tanto que, por conta disso, há insurgências de diversos memes relacionados ao consumo de memória RAM exercido pelo navegador, principalmente nos computadores. Contudo, a Google não oferece aos usuários um bom histórico de grandes preocupações e zelo com os dados armazenados de seus usuários. Na verdade, é muito pelo contrário. O Google, juntamente a outras Big Techs como o Facebook e o Twitter, acaba por fazer um grande desserviço àqueles que estão preocupados com sua privacidade, já que vazamentos não são incomuns, hackers se utilizam frequentemente de brechas presentes nos sistemas dessas Big Techs, bem como as próprias também se utilizam massivamente de dados coletados pelos seus usuários. O conceito de Big Tech não é nenhuma conspiração. De fato, este enorme banco de dados existe e pode ser utilizado contra o próprio usuário ou usuários num futuro bem próximo. Ainda há a possibilidade bastante iminente de o governo se usar desses dados, como também já aconteceu em algumas circunstâncias e em alguns países. Dessa forma, eu imagino que este seja o motivo que te traz até aqui: proteger-se de grandes Big Techs, estados e hackers. Assim, é imprescindível então que nós deixemos de usar o navegador do Google. Para desinstalar o navegador, que já muitas vezes vem como padrão no Android, haverá um vídeo específico para isso, ok? Neste momento eu apenas vou aconselhar que vocês parem mesmo de utilizar. Se quiserem, podem até mesmo desativar o Google Chrome e substituí-lo por algum outro navegador dos seguintes apresentados a partir de agora. E o nosso primeiro navegador da lista é o Brave Browser. Com versões para Linux, Windows e Android, o Brave vem se consagrando no âmbito do anonimato e da privacidade,
pois dispõe funções anti-rastreamento e um bloqueador de anúncios nativo já embutido no navegador. Também há a opção pré-habilitada para a execução da função HTTPS Everywhere, o que permite forçar sites que não oferecem tráfego criptografado a estabelecer uma conexão mais segura e privativa. E, além disso, caso o usuário queira, também há a opção de substituição de propagandas de terceiros por anúncios, sugeridos pelo próprio navegador. Tudo isso é feito em troca de criptomoeda conhecida como BAT, ou seja, você é pago para ver anúncios quando ativa essa opção. É muito interessante ganhar dinheiro vendo anúncios caso você queira ver, caso você queira clicar. Nem precisa ver na realidade, basta clicar no anúncio que automaticamente é gerada uma pequena quantia de BAT, que é a moeda, a criptomoeda do navegador, e você tem uma carteira, pode sincronizá-la, pode utilizar inclusive esse dinheiro em dólar para comprar Bitcoin. Vale dizer também que esse recurso impede a coleta de informações por terceiros anunciantes, já que as propagandas visualizadas abertas pelo usuário ficam dentro do próprio navegador, não havendo transmissão do tráfego para a formação da Big Data. E apesar de algumas poucas polêmicas envolvendo o Brave, sobretudo aquela que envolveu o antigo fork, o Braver Browser, hoje conhecido como Bold Browser, o Brave é considerado um navegador seguro, relativamente leve e completo, tratando-se de um projeto baseado no Chromium, que é a versão de código aberto do Google Chrome. Nosso segundo navegador dessa lista é o Bromite Browser, também projetado com base no código-fonte do Chromium e com todas as suas atualizações sob a licença GNU-GPL. O Bromite é um navegador para Android com foco em privacidade e simplicidade. Da mesma forma que o Brave, ele também possui um adblocker nativo e bem leve, dispensando a necessidade de se recorrer à loja das extensões para essa finalidade. Para baixar por meio da F-Droid é necessário adicionar um repositório, pois o navegador não consta na lista padrão de aplicativos da loja Open Source. E também é possível realizar o download pelo site oficial do projeto, cujo link constará na descrição. Nosso terceiro aplicativo dessa nossa lista é o renomadíssimo Tor. Dispensa muitas apresentações. O Tor é uma das, se não a mais consagrada ferramenta quando se trata de privacidade, burlamento de censura e anonimato. Baseado no Firefox, o navegador é bastante utilizado para navegar na rede Onion, que é uma das numerosas redes daquilo que se conhece por Deep Web. Uma de suas grandes vantagens é a navegação anônima, possibilitada pelo tráfego aleatoriamente alternado entre diversos nós. A conexão entre o cliente e o servidor percorre diversos relays, isto é, computadores espalhados por diversos cantos do mundo, acarretando em um verdadeiro óbice para se descobrir a identidade real de quem solicitou acesso a determinado conteúdo. Uma desvantagem de utilizar o Tor é a queda na velocidade de carregamento das páginas para o usuário, já que o desvio do tráfego de rede para os computadores, a fim de que ocorra a camuflagem do IP, torna o processo de estabelecimento de uma conexão consideravelmente mais lento. Ainda assim, é bem possível continuar trafegando com o navegador sem grandes problemas. O detalhe aqui é que a conexão não vai ser tão rápida quanto seria caso você utilizasse o Brave ou o Bromite, por exemplo, o que é totalmente compreensível. E também é de salientar aqui que os relays, em sua grande maioria, são compostos por voluntários. Tal fato pode abrir algumas brechas para hackers ou fiscais governamentais monitorarem o tráfego de navegação. Dessa forma, é imprescindível trocar de identidade constantemente quando se navega com o Tor, além de sempre dar preferência a conexões HTTPS. Inclusive, a função HTTPS também vem habilitada por padrão no navegador Tor. Se eventualmente não vier, é possível habilitá-la facilmente. Outro recurso presente no navegador é a criptografia de 3 camadas, impedindo que os dados sejam interceptados e a origem do acesso seja reconhecida. Também é possível regular o nível da proteção na navegação. Ao executar scripts, as opções de proteção variam entre Standard, que é o modo mais básico dessa proteção, e conta com a grande maioria dos scripts liberados, o que propicia uma navegação tranquila, sem muitos quebramentos de site. E isso realmente evita o travamento deles.
A segunda opção é a Safer, e esta bloqueia a execução de JavaScripts em sites desprovidos do recurso de segurança HTTPS, além de também não executar automaticamente áudio e vídeo no formato de mídia HTML5. A opção Safest, a terceira dessas três, ela desabilita o JavaScript em todos os sites, bem como algumas fontes, símbolos matemáticos e outros caracteres. Cabe aí ao usuário verificar qual atende melhor os seus interesses, as suas exigências com relação à privacidade e fazer bom uso deste navegador maravilhoso, projetado especialmente para manter o anonimato e a privacidade. Algumas ponderações finais com relação ao uso do Tor, pelo menos para fins deste vídeo, é que o usuário deve evitar baixar arquivos e abri-los logo em seguida com a internet ligada. Isso pode facilitar o rastreamento e acabar meio que tornando inútil esse esforço todo para se camuflar com as tecnologias utilizadas pelo Tor. Outra dica bastante importante é evitar ao máximo usar extensões no Tor. Isso porque elas acabam criando o que se chama de impressão digital e o navegador fica assim mais facilmente identificável. E por fim, é válida uma breve menção sobre a tecnologia de pontes utilizada pelo Tor. Essa função geralmente é mais utilizada, mais empregada em países com um alto grau de censura, como por exemplo a China. As pontes podem ser configuradas no próprio navegador. Eu ainda vou fazer um vídeo específico para o Tor. O meu condão neste vídeo aqui não é o de exaurir as funções dele, pois eu requereria muito mais tempo do que isso para tanto. Mas, se for do interesse de vocês, eu com certeza posso fazer um vídeo específico explorando mais das funcionalidades do Tor. Dito isso, é também bastante pertinente mencionar o conceito de compartimentalização. Consiste em basicamente segmentar, dividir as suas atividades de navegação entre 2 ou mais serviços, ou seja, escolher um navegador para as suas redes sociais, as suas contas, outro navegador para pesquisas que você simplesmente não deseja que fiquem armazenadas e outro navegador para buscas um pouco mais sensíveis e anônimas. Assim se torna exponencialmente mais difícil para que pessoas mal intencionadas possam ter acesso total às suas atividades. Esse conceito de compartimentalização de buscas e demais dados é bastante útil no âmbito da privacidade e até mesmo da segurança, vez que seus dados não estão centralizados, e o conceito de descentralização é algo fundamental a qualquer libertário e sobretudo os anarcocapitalistas. Afinal de contas, a informação descentralizada e distribuída é sem dúvida alguma o marco da nossa liberdade e é o que propicia um ambiente livre e um ambiente bastante confortável para quem sabe utilizar das ferramentas de privacidade, proteção e segurança. A internet é uma demonstração do que seria o ancapistão. Então, ainda assim, com regulações, tentativas de imposições governamentais, a internet, com essas ferramentas, consegue demonstrar a impotência e a inutilidade de um Estado interventor. Portanto, meus caros, prezem sempre pela descentralização e pela compartimentalização de suas informações. Feitas tais ponderações, a próxima recomendação é, sem dúvida alguma, uma menção honrosa ao buscador DuckDuckGo. Para quem não sabe, esse buscador vem ganhando bastante popularidade, sobretudo nos últimos tempos, com todas as polêmicas envolvendo as Big Techs e seus vazamentos de privacidade e monitoramento e coleta de dados de usuários. O DuckDuckGo também tem um aplicativo de busca, funcionando justamente como um navegador. Esse navegador oferece bastantes funções aos usuários, propiciando a queima total de buscas e o impedimento de rastreio por terceiro. O buscador DuckDuckGo também dá ao usuário, por meio de uma tecnologia chamada Privacy Grade, a possibilidade de basicamente fiscalizar o quanto de seus dados estão sendo coletados pelos sites que visita. O DuckDuckGo, portanto, além de buscador, é um excelente navegador e uma ótima opção para quem busca privacidade e descentralização de suas buscas e dados acessados pela internet. Outro nome bastante pertinente para a nossa lista é o não tão conhecido Privacy Browser. Trata-se de um navegador exclusivo para Android presente no repositório da loja F-Droid. Esse navegador é basicamente a síntese da premissa de todos os outros navegadores.
Até mesmo possui um mecanismo de ORBot que trabalha com proxies baseadas na rede Tor e na rede I2P. Mais pra frente eu farei um vídeo abordando o assunto redes também da Deep Web. O importante aqui é que esse browser ele bloqueia por padrão recursos como JavaScript, cookies, armazenamento DOM e outros agentes de usuário, como consta na descrição presente no repositório da F-Droid. Vale bastante a pena verificar, é um navegador relativamente leve e com diversos recursos à proteção da privacidade, recursos não encontrados nos outros apresentados, excetuando-se, é claro, o Tor. Dessa forma, o Privacy Browser é um recurso tecnicamente único por hora e vale bastante a pena ser conferido e valorizado. As próximas recomendações se situam num limbo, digamos assim, pois apesar de serem algumas soluções que de fato prezam pela privacidade dos usuários, suas configurações padrão ou até mesmo algumas polêmicas do passado e que perduram certas vezes até o presente colocam em xeque toda a fama construída em torno do software acerca da proteção e zelo pela privacidade do usuário. Um dos grandes exemplos desse nicho é o navegador Mozilla Firefox. Bastante renomado, também dispensa apresentações, é a base de desenvolvimento de navegadores como o Tor, por exemplo. Ocorre que, por anos, o Mozilla Firefox se consagrou também no âmbito da privacidade. Suas diversas ferramentas, o fato de ser um navegador de código aberto, as opções customizáveis para abarcar e atender às mais distintas prioridades e exigências de usuários, tornou o Firefox uma grande solução, uma grande alternativa às pessoas realmente preocupadas com os seus dados. Ocorre que, ultimamente, o Firefox anda se metendo em algumas polêmicas. Por exemplo, nós sabemos que grande parte da receita do Firefox vem sido gerada pelo Google, pois há um acordo do próprio navegador da Mozilla estabelecer como seu mecanismo de busca padrão o Google. Todo mundo que baixa o Firefox já deve ter notado, pelo menos nos sistemas mais convencionais como o Windows e o Android, que é o escopo desse vídeo, já devem ter percebido que ao baixar o Firefox o buscador padrão é o Google. E ora, nós já sabemos, já estamos aqui bastante vacinados com relação à privacidade que é colocada em xeque quando utilizamos o Google. Nossos metadados, os nossos costumes, nosso padrão de escrita, nossas pesquisas, enfim, tudo é coletado em prol de interesses maiores, digamos assim. E o Firefox coloca justamente esse buscador por padrão. Isso, obviamente, é modificável, o usuário tem todo o respaldo, tem toda a possibilidade de alterar, contudo, não é uma postura coerente da Mozilla, que é historicamente uma empresa que promove a privacidade. Outro detalhe é que a Mozilla em si se tornou, na realidade, um grande antro de lacração. O navegador passou a comprar algumas pautas, algumas não, diversas pautas progressistas, e muitas vezes quando se abria uma guia nova, o usuário se deparava com a mensagem de apoiar causas como o feminismo, enfim, diversas ocorrências, diversos relatos de pop-ups exibidas pelo próprio navegador com relação à agenda política. E na realidade o usuário não está preocupado com isso. Então é outra bola fora de um navegador que diz prezar tanto pela privacidade. Outro ponto é que a telemetria, para quem não sabe, a telemetria, em curtíssimas palavras, é um recurso que alguns softwares oferecem de feedback, ou seja, os seus dados também são automaticamente coletados pelos desenvolvedores de determinado software para fins de aprimoramento. Quem quiser saber mais sobre telemetria pode procurar, ou então, dependendo dos pedidos, também posso fazer um vídeo mais específico. O que vocês precisam saber por hora é que a telemetria é um recurso que coloca também em jogo a privacidade do usuário, e ela vem habilitada por padrão no Firefox e não é nem um pouco intuitivo de se desabilitar. Por fim, faço uma breve menção quanto à posição oficial da Mozilla concernente às políticas de censura que deveriam, segundo eles, ser implementadas, inclusive por Big Techs,
para conter, segundo as palavras da própria Mozilla, discursos supremacistas, fomentados pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive, segundo eles próprios. Não preciso nem dizer que esse tipo de discurso vindo de uma organização que promove, entre aspas, softwares livres é no mínimo contraditório. Bom, essas principais polêmicas e algumas outras que circundam aí o Firefox fazem com que o navegador seja questionável como uma solução, uma alternativa de privacidade. No entanto, seria hipocrisia da minha parte negar o grande serviço que a Mozilla fez por todos esses anos para os usuários que se preocupam com o tema, inclusive servindo como base do código do Tor, né? Afinal de contas, ambos os projetos são open source e cooperam entre si. Contudo, a Mozilla, nesse limbo no qual está se metendo, nesse campo minado de progressismo, creio eu também que para complementar a receita, né, vendendo a alma para o Google, vem se queimando nesse aspecto. Contudo, o navegador ainda é de código aberto, é configurável pelo usuário e pode sim ser uma alternativa bastante interessante caso o usuário saiba o que está fazendo. É de fato um navegador que preza pela privacidade em termos de recursos, não de configurações padrão, caso o usuário saiba o configurar. Nessa mesma linha também citamos o Firefox Focus. O Firefox Focus trata-se de uma versão alternativa ao Firefox convencional, também produzido pela própria Mozilla, não é um fork, ainda assim é um projeto da própria Mozilla, oficial deles. E a proposta do Firefox Focus é justamente a privacidade. Ele não é um navegador que te oferece muitos outros recursos além de um preparo totalmente atentado para a proteção da privacidade. Ele, obviamente, compartilha o mesmo código-fonte do Firefox, até porque todos eles são projetos de código aberto, e com algumas diferenças. Por exemplo, existe um botão no Firefox Focus que te possibilita apagar todo o histórico de navegação da sessão sem ter que fechar o aplicativo. Outra coisa, por exemplo, não é possível, pelo menos por padrão, adicionar abas de favoritos no Firefox Focus. E essa remoção de algumas funções possibilita que os desenvolvedores possam focar o seu trabalho na proteção de privacidade em detrimento de algumas outras funções dispensáveis para esses fins e também ao mesmo tempo conciliar a sua utilização para alguns usuários que não possuem muito espaço restante nos seus smartphones. Então, além de tudo, o Firefox Focus ele é um navegador, um aplicativo leve, ele não ocupa muito espaço de armazenamento. Também ele carrega até 2 vezes mais rápido, pelo menos segundo alguns benchmarks aí, ele carrega até 2 vezes mais rápido do que o Firefox padrão, devido à sua baixa tolerância com anúncios e outras modalidades de tracking que pesam no carregamento da página. Então, para uma navegação mais fluida, mais leve, mais rápida, com certeza o Firefox Focus vai atender muito melhor o usuário, principalmente se ele tiver aí um aparelho já com o armazenamento bem defasado. Algumas diferenças um pouco mais aparentes merecem destaque aqui na análise. Por exemplo, o Firefox Focus, ele por padrão navega automaticamente no modo privado, igual o Tor nas versões de Android. Quem usa já deve ter percebido que o Tor na versão de Android ele automaticamente te remete para uma aba privativa, uma navegação privativa, né, a chamada aba anônima. O Firefox Focus tem essa mesma pegada, ele se desenvolve nesse mesmo estilo. Outra coisa, a execução de scripts ela vem desabilitada por padrão no Firefox Focus, justamente para uma maior proteção da privacidade e até mesmo da segurança. Nem sempre é possível conciliar privacidade e segurança, muitas vezes para ter uma maximizada é necessário abrir mão, pelo menos em parcela, de outra. No entanto, a execução de script ela consegue sim, pelo menos na maioria das vezes, proteger tanto a privacidade quanto a segurança, e no Firefox Focus os scripts vêm desabilitados. Então é necessário que o usuário, caso queira, manualmente habilite.
Em suma, o Firefox Focus é um navegador minimalista com menos funções, pelo menos por padrão, do que o Firefox comum. Contudo, o foco do Firefox Focus é sim a privacidade e nisso, por configurações padrão, ele é bem melhor do que o Firefox convencional. Ele já vem configurado para atender os fins de um sistema, de um regime rígido em privacidade. Ele é feito para os usuários preocupados com isso, em detrimento de alguns outros recursos talvez dispensáveis para esse tipo de usuário. Até esse tipo de troca permite que o Firefox Focus exerça o seu papel minimalista e ocupe menos espaço no armazenamento dos aparelhos. A minha conclusão sobre ambos já deve ser clara, não muda absolutamente nada de um para o outro. Claro que eu concordo que o Firefox Focus é uma boa alternativa para quem está buscando privacidade, contudo, pelo péssimo histórico da Mozilla, pelo menos em termos de histórico recente, eu realmente fico um pé atrás. Ok, o Firefox ele é um navegador de código aberto, e justamente por ser open source não há muito o que temer, Sendo inclusive possível customizar o navegador completamente, como já mencionado. Isso é chamado na gringa de Hardened Firefox. O usuário tem ali a capacidade de basicamente configurar o que ele quiser em prol da sua privacidade. Porém, ainda assim, devido ao fato de ser produzido pela Mozilla, uma organização claramente posicionada à esquerda do espectro, e quando eu digo esquerda, é a esquerda que milita em prol de pautas que se traduzem como censura na prática, ainda que tenha um nome bonitinho e uma apresentação cativante, na prática ainda é censura e eu não consigo enxergar muita coerência numa organização que produz software livre com o condão de atender a privacidade das pessoas, advogando em prol de causas que basicamente interferem na liberdade absoluta de expressão dos indivíduos. Ainda assim, essa conclusão em particular é uma opinião minha, ninguém precisa seguir, muito pelo contrário, vocês podem, até em certos casos devem usar o Firefox concomitantemente com outros navegadores. Como eu disse, o conceito de compartimentalização é imprescindível, porém, eu só dei aqui a minha opinião. Tá? Ainda assim, o código da Mozilla, o código produzido para o Firefox é fantástico, é excelente, é de muita qualidade e deve ser sim reconhecido e preservado. Não fosse o código da Mozilla, estaríamos presos a um tipo de monopólio do código. Os navegadores de hoje em dia certamente seriam todos na base do Chromium, todos derivados do Chromium, como ocorre com o Brave, como ocorre com o Vivaldi, como ocorre com o próprio Bromide, já mencionado aqui anteriormente, e muitos outros. Portanto, sim, o código da Mozilla ele é essencial e é justamente por conta disso que falaremos sobre um fork a seguir. Caminhamos, portanto, para o encerramento do vídeo com o nosso primeiro fork, obviamente baseado no código do Firefox, que é o Finnic Browser. Ele é basicamente, como eu já disse, uma bifurcação do Firefox, que hoje em dia conta com uma proteção de rastreamento que bloqueia mais de 2.000 traqueadores, 2.000 rastreadores. O modo privado bastante acessível, em um toque o usuário já consegue ter acesso ao modo privado. Também oferece sincronização com múltiplos aparelhos. E é importante ressaltar aqui que o Finnic ele é baseado na última versão do Firefox, que é o Codenamed Phoenix. Para quem está um pouquinho mais inteirado a esse respeito, é de fato a última versão do Firefox que foi lançado. E a vantagem do Finnic com relação ao Firefox é que ele já vem com a telemetria removida. Contudo, o próprio Finnic Browser, em sua página do F-Droid, já avisa que ele ainda continua se conectando com diversos serviços da Mozilla e do Google que podem rastrear usuários. Por fim, o Finnic também, até onde se sabe, não é administrado por nenhuma mente similar à atual condição ideológica da Mozilla. Então é bem provável que os usuários do Finnic Browser não tenham, pelo menos por hora, problemas ideológicos se metendo dentro da sua experiência com a navegação. E por fim, meus amigos, é isso. Eu realmente espero que eu tenha pelo menos dado uma luz, agregado alguma coisa no conhecimento de vocês, respondido alguma pelo menos das perguntas que permeiam
a mente de quem se interessa por privacidade. E no mais, se vocês puderem contribuir na medida em que puderem, se puderem, tanto com donate, inclusive vou pedir já o padrãozão, né? Inscrever, considerar doar para o canal, enfim, mas não apenas com isso, com ideias também, com comentários acrescentando alguma coisa que eventualmente eu tenha deixado de abordar, também ideias para os próximos vídeos. Se faltou algum navegador ou alguma configuração da sua preferência, deixa aí nos comentários, a gente está sempre aberto ao diálogo. Sobretudo, nós somos um canal libertário, então a promoção de ideias livres e descentralizadas são sempre muito bem-vindas aqui. Eu deixei de falar sobre alguns navegadores, como o próprio Falcon, o Midori Browser, alguns forks do Firefox também para Android, que estão ainda em fase muito inicial de desenvolvimento, portanto eu não indiquei aqui nesse vídeo, porque para quem me ouve, para quem me assiste, eu apenas quero apontar soluções que realmente foram testadas e funcionam, têm pelo menos algum grau de comprometimento e de garantia com a segurança ou com o enfoque do vídeo, que é a privacidade do usuário. Então, por hora, eu deixei de abordar algumas coisas que ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, contudo, nada impede de fazer mais para o futuro uma segunda parte desse vídeo. E como veredito, obviamente, o Tor, de todos os navegadores que eu mencionei, o Tor, sem a menor sombra de dúvidas, é o mais privado. Na realidade, o Tor não foi desenhado para a privacidade, ele foi desenhado para o anonimato, o que é um pouco diferente de privacidade. Contudo, sim, o Tor, a sua utilização pode muito bem servir aos deleites da privacidade se o usuário bem souber o que está fazendo. Até porque estar anônimo de toda forma é sim desvincular a sua identidade dos seus hábitos na internet. De toda forma, culmina sim em última instância em privacidade. Então é isso, meus caros. Espero que tenham gostado. Esse aqui foi o primeiro ou o segundo vídeo, ainda não decidi qual que é a ordem que vai entrar, mas de toda forma foi um dos primeiros vídeos do canal. Tenho muito que melhorar ainda, não sou youtuber, não tenho prática alguma com isso, falo pra caramba, mas é isso aí. Espero que tenha elucidado bastante coisa e nos vemos no próximo vídeo. E manda pra internet! And then send it to the internet!